Há momentos na vida em que o silêncio parece falar mais alto que qualquer palavra. Há momentos de tribulação, de incerteza, em que clamamos ao céu e não ouvimos resposta. Antes de iniciarmos a palavra de hoje, peço que apoie nosso canal. Inscreva-se e compartilhe com um amigo que está precisando ouvir uma palavra transformadora. Vamos espalhar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de homens e mulheres que enfrentaram o silêncio de Deus. Jó, no auge de seu sofrimento, clamou inúmeras vezes sem receber resposta imediata. Os salmos estão repletos de lamentos onde Davi grita: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre." Jó, capítulo 30, versículo 20 diz: "Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda, e não me respondes. Eu oro a ti, e não te importas comigo." Somos apresentados a um dos momentos mais difíceis da vida do patriarca Jó. Ele clama a Deus, buscando respostas, mas o silêncio parece ensurdecedor. No entanto, mesmo neste contexto de aparente abandono divino, existe uma profunda inspiração. O silêncio de Deus nos leva a refletir sobre a nossa própria caminhada de fé. Quantas vezes nos sentimos abandonados, perdidos em meio às adversidades da vida, clamando por uma resposta que parece nunca chegar? É nesses momentos de angústia e incerteza que a história de Jó nos inspira a persistir e confiar. Ainda que Jó esteja passando por uma temporada de profundo sofrimento e desolação, ele não perde a confiança em Deus. Ele continua clamando, buscando intimidade, mesmo que suas palavras não encontrem resposta imediata. Nem sempre compreendemos os planos de Deus. Por vezes, Ele permite que passemos por silêncios, dúvidas e aflições, pois é nesses momentos de aparente ausência que somos desafiados a exercitar nossa fé e confiança inabaláveis. Observando o exemplo de Jó, somos encorajados a perseverar em nossa fé, mesmo quando não conseguimos escutar a voz de Deus. É nos momentos de maior desafio que nossa fé é refinada e fortalecida, capacitando-nos a enxergar além das circunstâncias e confiar nas promessas divinas. Assim como Jó, podemos encontrar esperança e inspiração, mesmo no silêncio aparente de Deus, pois Ele é o nosso refúgio, nossa rocha inabalável, mesmo quando não ouvimos o eco de sua voz. Sabemos que, em sua sabedoria perfeita, Ele está tecendo uma história de redenção e propósito, nos conduzindo a um lugar de abundância e paz. A promessa de Deus cumprida com Jó está relatada no final do livro de Jó, na Bíblia. Após sofrer grandes perdas e provações, Jó permaneceu fiel a Deus. Deus recompensou Jó por sua perseverança e fé, restaurando sua saúde, dobrando suas posses e abençoando-o com uma nova família. Especificamente, em Jó, capítulo 42, versículo 10 a 17, vemos que Deus deu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha antes, e seus últimos anos foram ainda mais prósperos do que os primeiros. Ele teve mais filhos e filhas, e viveu uma vida longa e plena. Essas bênçãos foram vistas como uma manifestação da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e recompensar aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Que a história de Jó e a incrível força que ele demonstrou em meio ao silêncio divino nos inspire a manter a fé inabalável, a buscar a presença de Deus mesmo nos momentos mais difíceis e a confiar que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo que não possamos perceber no momento. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmos, capítulo 13, versículo 1. Encapsula a profunda angústia do salmista Davi, que sente a ausência de Deus em um momento de desespero. No clamor do rei, podemos ouvir o eco de nossas próprias orações em tempos de aflição e dúvida. É nesse verso que encontramos uma reflexão inspiradora sobre o silêncio de Deus.
O lamento de Davi nos ensina que é completamente humano vivenciar momentos onde sentimos que Deus está distante. Esse sentimento de abandono, contudo, não é um sinal de fraqueza na fé, mas uma expressão legítima das nossas emoções perante as dificuldades da vida. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não hesita em expressar o seu desespero e vulnerabilidade. Esse silêncio de Deus, tão angustiante, pode ser visto como uma oportunidade para crescermos espiritualmente. Assim como o silêncio entre dois amigos pode fortalecer o vínculo que compartilham, o silêncio divino pode nos levar a buscar uma conexão mais profunda com o Criador. Em tempos de silêncio, somos desafiados a aprofundar nossa fé, confiando não nas circunstâncias visíveis, mas na fidelidade daquilo que não podemos ver. A nossa reação ao silêncio de Deus pode se tornar um poderoso testemunho de fé. Em Salmos capítulo 13, versículos 5 e 6, o mesmo Davi que clamou desesperadamente por uma resposta, afirma com confiança: "Mas eu confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito." Davi mostra que mesmo quando o semblante de Deus parece escondido e as respostas são silenciadas, sua confiança permanece. Ele transforma seu lamento em louvor, sua angústia em adoração. Este é o convite que o silêncio de Deus nos faz a cultivar um coração confiante em seu amor imutável e sua salvação perpétua. Somos inspirados a persistir na busca por Deus, a expressar honestamente nossas dores e dúvidas e a transformar nossos momentos de desespero em oportunidades de reforçar nossa fé. O aparente silêncio de Deus não é um sinal de sua ausência, mas um chamado delicado para confiarmos mais profundamente na sua presença e na sua providência. O propósito do silêncio. Mas e se o silêncio de Deus não fosse ausência, mas uma preparação? Assim como a semente precisa do tempo debaixo da terra para germinar, assim como a noite escura precede o nascer de um novo dia, o silêncio de Deus pode ser o intervalo entre a promessa e o cumprimento. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes no coração inveja amargurada e sentimento facioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. A passagem de Tiago revela o propósito do silêncio de Deus como um convite à sabedoria e à busca por uma conduta justa. Nesse trecho, Tiago aponta que a verdadeira sabedoria se expressa não apenas por meio de palavras, mas também por uma vida vivida em retidão e humildade. Silêncio não deve ser confundido com inatividade ou indiferença por parte de Deus. Pelo contrário, o silêncio muitas vezes serve como uma oportunidade para aprofundarmos nossa compreensão de vida e de fé. A passagem de Tiago revela o propósito do silêncio de Deus como um convite à sabedoria e à busca por uma conduta justa. Nesse trecho, Tiago aponta que a verdadeira sabedoria se expressa não apenas por meio de palavras, mas também por uma vida vivida em retidão e humildade. Silêncio não deve ser confundido com inatividade ou indiferença por parte de Deus. Pelo contrário, o silêncio muitas vezes serve como uma oportunidade para aprofundarmos nossa compreensão de vida e de fé, e para nos examinarmos diante das situações que enfrentamos. Ele nos leva a refletir sobre nossa própria sabedoria e conduta,
Tiago nos adverte sobre a sabedoria terrena, invejosa e facciosa, que gera confusão e maldade. Em contrapartida, a sabedoria proveniente do alto é caracterizada por pureza, paz, indulgência, misericórdia e frutos bons. Ela promove a paz e semeia a justiça. O propósito do silêncio de Deus, nesse contexto, é nos conduzir a um entendimento mais profundo de sua sabedoria. Ele nos chama a buscar a verdadeira sabedoria, que se expressa não apenas em palavras, mas também em atitudes e em um coração transformado. Ao nos confrontar com o silêncio divino, somos levados a analisar nossa própria conduta, a buscar a paz e a praticar a justiça em todas as áreas de nossas vidas. Portanto, o propósito do silêncio de Deus é nos encorajar a buscar uma sabedoria que transcende a sabedoria terrena, a viver uma vida pautada pelos princípios divinos e a semear a paz e a justiça ao nosso redor. É um convite para nos tornarmos instrumentos de transformação e reconciliação em um mundo que tanto necessita dessas virtudes. A vez da fé. Em momentos de silêncio, somos chamados a viver pela fé, e não pela vista. A fé, como nos é ensinada em Hebreus, é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Quando Deus se cala, é nossa fé que ganha voz. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus nos apresenta uma definição inspiradora e profunda da fé, destacando dois elementos fundamentais: a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Inspiração sobre a fé em Deus. Confiança nas promessas de Deus. A fé nos permite confiar plenamente nas promessas de Deus, mesmo quando ainda não vemos a sua realização. É acreditar que as promessas de Deus são verdadeiras e seguras, como um futuro melhor, cura, redenção ou paz, sem depender das circunstâncias visíveis. Esperança viva. Ter fé é manter viva a esperança no coração, sabendo que aquilo que Deus prometeu se cumprirá no tempo certo. Isso nos dá força para continuar, mesmo em meio às adversidades. Prova das coisas que não vemos, certeza do invisível. A fé nos dá a segurança de que existem realidades além da nossa percepção física. É acreditar no poder, na presença e na bondade de Deus, mesmo que não possamos vê-lo com nossos olhos. Convicção profunda. É uma convicção tão forte que serve de evidência para aquilo que ainda não podemos ver. Essa convicção muda a maneira como vivemos, pois passamos a agir com base na confiança de que Deus está no controle e trabalha em nosso favor. Transformação interior. A fé muda nossa perspectiva de vida, trazendo paz e tranquilidade, mesmo diante dos desafios. Quando acreditamos no invisível, nossos medos e ansiedades são substituídos pela serenidade e confiança em Deus. Fonte de perseverança. Nos momentos mais difíceis, é a fé que nos dá forças para continuar. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos e de que Deus tem um propósito maior para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos entender o presente. Fonte de perseverança. Nos momentos mais difíceis, é a fé que nos dá forças para continuar. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos e de que Deus tem um propósito maior para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos entender o presente. Intimidade com Deus. A fé é a base do nosso relacionamento com Deus. É através dela que nos aproximamos dele, confiando em seu caráter e em suas promessas. Esse relacionamento íntimo é o que nos sustenta e nos guia em nossa jornada espiritual. Ação. Motivada pela fé. A verdadeira fé nos move a agir. Não é uma crença passiva, mas uma fé ativa que nos leva a viver conforme a vontade de Deus.
Isso inclui praticar a justiça, amar ao próximo e ser um testemunho vivo do amor de Deus. Alegria e paz. A fé traz uma alegria que transcende as circunstâncias e uma paz que não depende das situações externas. Saber que estamos nas mãos de um Deus amoroso e soberano nos permite viver com uma alegria constante e uma confiança serena. Hebreus não apenas define a fé, mas também nos chama a vivê-la de maneira prática, impactando nossas vidas de forma transformadora. A fé em Deus é uma âncora que nos segura nas tempestades da vida, uma luz que ilumina nossos caminhos e uma força que nos capacita a viver com propósito e esperança. Testemunhos de esperança. Ouça o testemunho de quem enfrentou o vale do silêncio e encontrou redenção. Maria, que perdeu seu emprego e viu Deus abrir portas inimagináveis. João, que enfrentou a perda de um ente querido e encontrou consolo em promessas sagradas. A história de Maria é um exemplo inspirador de como a fé pode nos sustentar e nos surpreender mesmo nos momentos mais difíceis. Diante do desafio de enfrentar o Vale do Silêncio e a perda de seu emprego, Maria encontrou redenção e testemunhou a abertura de portas inimagináveis pela intervenção divina em sua vida. Maria viu sua vida dar uma reviravolta quando perdeu o emprego, enfrentando incertezas e talvez até o sentimento de desamparo. No entanto, em meio a essa situação adversa, ela escolheu confiar em Deus e buscar sua orientação. Ao enfrentar o Vale do Silêncio, onde Deus parecia distante e sem respostas aparentes, Maria perseverou e fortaleceu sua fé. Ela entendeu que momentos de silêncio podem ser um convite para uma intimidade mais profunda com Deus e uma oportunidade para confiar em seu plano, mesmo sem entender completamente. Foi nesse processo que Maria experimentou a redenção divina. Ela viu Deus agir de maneiras inesperadas e abrir portas que ela nem sequer imaginava. Essas portas representaram novas oportunidades, soluções e bênçãos que pareciam impossíveis anteriormente. Maria descobriu que quando confiamos e nos entregamos a Deus, Ele é capaz de trabalhar além das nossas expectativas e nos surpreender com sua fidelidade. O testemunho de Maria nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores, há esperança e redenção em Deus. Ele nunca nos abandona, mesmo quando não podemos ver o seu plano se desdobrando. Maria nos inspira a perseverar na fé, a confiar em Deus, mesmo quando parece que tudo está perdido, e a acreditar que Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias em meio às nossas circunstâncias mais difíceis. Que a história de Maria inspire e encoraje todos nós a confiar em Deus, a persistir em nossa caminhada mesmo quando o silêncio é ensurdecedor, e a reconhecer que Ele é capaz de abrir portas inimagináveis em nossa vida, trazendo redenção, restauração e bênçãos além do que podemos imaginar. A história de João é um exemplo tocante de como as promessas sagradas de Deus podem trazer consolo e cura em momentos de dor profunda. Quando João enfrentou a perda devastadora de um ente querido, ele encontrou conforto e esperança nas palavras eternas das Escrituras e nas promessas de Deus. João sempre valorizou seus momentos com sua família, especialmente com aquele ente querido que foi seu pilar e fonte de inspiração. Promessas sagradas que confortaram João. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Essas palavras foram como um bálsamo para a alma de João. Ele sabia que Deus estava ao seu lado, sentindo sua dor e oferecendo seu conforto divino. Essa proximidade do Senhor trouxe uma paz que ultrapassava seu entendimento. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4.
A promessa de consolo direto do próprio Jesus deu a João uma nova perspectiva. Ele entendeu que sua tristeza não era permanente e que Deus providenciaria o conforto necessário para aliviar seu sofrimento. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, 1, 2. Essa promessa trouxe esperança sobre a eternidade. João sabia que seu ente querido estava agora na presença de Deus, desfrutando da paz eterna. Isso encheu seu coração de um conforto renovador. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. A visão do futuro glorioso e sem dor deu a João uma esperança firme. Ele começou a ansiar pelo dia em que seria reunido com seu ente querido em um lugar onde não há mais sofrimento. Encorajamento. Inspirador. Força na fragilidade. João aprendeu que nas suas maiores fraquezas, a força de Deus se manifestava. Ele encontrou a capacidade de chorar e lamentar, mas também de ser fortalecido e consolado pela presença divina. Renovação da fé. A dor trouxe João mais perto de Deus, aprofundando sua fé e confiança nas promessas divinas. Ele viu que, mesmo na escuridão, a luz de Deus brilhava mais forte. Compartilhar o consolo. Inspirado pelo conforto que recebeu, João começou a ajudar outros que enfrentaram perdas semelhantes. Compartilhava as mesmas promessas sagradas, oferecendo um ombro amigo e a palavra de Deus como fonte de esperança. Esperança viva. A certeza de que Deus prepara um lugar para todos os seus filhos deu a João uma esperança viva e constante. Ele aprendeu a viver cada dia com gratidão, ansioso pelo reencontro eterno. A história de João é um poderoso testemunho de como as promessas de Deus podem transformar a dor em esperança. Elas nos lembram de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, há consolo e alegria nas verdades eternas proferidas por nosso Criador. João encontrou força nas palavras sagradas e, através delas, descobriu a habilidade de seguir em frente, sustentado pelo amor infalível de Deus. A fidelidade de Deus. Deus permanece fiel, mesmo quando não conseguimos ouvi-lo. Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Seu amor e cuidado não mudam, e sua providência opera de maneiras além da nossa compreensão. Mateus 28, 20 diz: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas palavras de Jesus são fonte de grande inspiração e revelam a fidelidade constante de Deus para com seu povo. Vamos explorar alguns detalhes sobre essa promessa que nos enchem de esperança e confiança. Presença permanente. Quando Jesus diz que está conosco, ele não se refere a uma visita temporária ou a uma presença esporádica. É uma promessa de que ele está sempre conosco, acompanhando-nos a cada passo, em cada circunstância e durante toda a nossa vida. Ele não nos deixa sozinhos. Cobertura em todos os dias. A promessa de Jesus engloba todos os dias, sem exceção. Não importa se estamos vivendo um dia de alegria ou enfrentando dificuldades. Ele é fiel e estará ao nosso lado. Sua fidelidade não depende das nossas circunstâncias, mas da sua natureza soberana e amorosa. Proteção e cuidado. A promessa de Jesus é também uma garantia de proteção e cuidado divino. Ele é o nosso refúgio, o nosso abrigo seguro. Podemos enfrentar desafios, adversidades e incertezas, pois Ele está conosco, fortalecendo-nos e oferecendo o amparo necessário para seguir adiante. Aliança inquebrável.
A promessa de Jesus é baseada na aliança eterna estabelecida por meio do seu sacrifício na cruz. Ele nos ama incondicionalmente e compromete-se a nunca nos abandonar. Sua fidelidade transcende o tempo e as circunstâncias, permanecendo constante em todas as gerações. Consumação dos séculos. Jesus promete estar conosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Essa promessa é uma declaração de sua presença contínua e eterna. Não importa o que aconteça neste mundo, Ele está conosco agora e nos espera na eternidade, onde nossa comunhão com Ele será perfeita e completa. Esses detalhes inspiradores sobre a fidelidade de Deus, expressos em Mateus 28:20, revelam o amor inabalável de Jesus por seus seguidores. Podemos ter a confiança plena de que Ele está sempre ao nosso lado, amparando-nos, protegendo-nos e guiando-nos, independentemente das circunstâncias que possamos enfrentar. Essa promessa nos dá força e esperança para seguir adiante, sabendo que temos um Deus fiel que nunca nos abandona. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Essa escritura é uma poderosa lembrança da soberania e da fidelidade de Deus. Vamos explorar alguns detalhes inspiradores sobre essa promessa. Certeza e confiança. A passagem começa com "e sabemos", indicando uma certeza incontestável. Esta não é uma mera esperança ou suposição. É uma declaração de confiança absoluta na fidelidade de Deus. Podemos ter plena confiança de que Deus está no controle e trabalhando a nosso favor. Todas as coisas. O todas as coisas abrange cada aspecto de nossas vidas, sejam boas ou más, pequenas ou grandes. Nada está fora do alcance do poder de Deus. Mesmo as dificuldades e sofrimentos que enfrentamos podem ser usadas por Deus para moldar nosso caráter e nos aproximar dele. Cooperam para o bem. Esta promessa assegura que Deus é capaz de transformar qualquer situação para o nosso bem. O bem aqui não se refere necessariamente ao que consideramos ideal, mas ao que é verdadeiramente bom segundo a perspectiva divina, o que nos conforma à imagem de Cristo e nos prepara para o seu propósito eterno. Amam a Deus. A promessa específica de que todas as coisas cooperam para o bem é para aqueles que amam a Deus. Este amor reflete um relacionamento pessoal e íntimo com o Criador, baseado na fé e na obediência. Aqueles que verdadeiramente amam a Deus podem descansar na certeza de suas promessas. Chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano soberano e um propósito específico para cada um de nós. Fomos chamados segundo este propósito, que é sempre para o nosso bem e para a sua glória. Desta forma, Ele guia nossos passos e ordena nossos caminhos de modo que mesmo as situações mais desafiadoras acabem por contribuir para o cumprimento do seu propósito. Encorajamento inspirador. Deus está no controle. Independentemente das circunstâncias que enfrentamos, podemos confiar que Deus está no controle e que Ele tem um plano soberano para nossas vidas. Redenção das dificuldades. As provações e desafios que encontramos não são em vão. Deus usa até mesmo os momentos mais difíceis para nos moldar, nos fortalecer e nos preparar para o seu propósito. Propósito divino. Somos chamados segundo o propósito de Deus, que é sempre voltado para o nosso bem verdadeiro. Essa compreensão nos dá uma perspectiva de esperança e gratidão, sabendo que estamos caminhando sob a direção de um Deus fiel. Relação de amor. Este versículo nos incentiva a manter uma relação profunda e amorosa com Deus. Um relacionamento alimentado pela confiança em sua fidelidade e em suas promessas. A fidelidade de Deus em Romanos 8:28 é uma âncora para nossa alma.
lembrando-nos que Ele está trabalhando continuamente para nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver ou entender seus caminhos. Podemos viver em confiança e esperança, sabendo que estamos nos braços de um Deus que nunca falha. Então, quando Deus se cala, lembre-se de que Ele está trabalhando. Continue firme, sustentado pela fé e pela promessa de que Ele nunca nos abandona. Porque no silêncio de Deus pode residir a resposta, o fortalecimento e a preparação para um propósito maior. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Nunca perca a esperança, porque mesmo no silêncio, Deus está sempre agindo. Que Deus o abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.